Olá, Thiago Henriques por aqui. E estava eu aqui agora pós-almoço e me veio essa questão que eu ouvi agora num podcast que eu estava ouvindo enquanto almoçava, que a gente sempre ouve, sempre lê também, a gente vê bastante isso, se a gente está feliz, se a gente está fazendo aquilo que a gente realmente gosta, sabe? Aquilo que o coração está dizendo pra gente fazer. Se fosse o último dia da nossa vida, a gente partiria dessa para uma próxima feliz, realizado. Então, me coloquei a refletir enquanto fazia as minhas coisas e aí me coloquei para pensar e vi que a gente sempre tem uma nova meta, a gente sempre coloca, é coisa nossa mesmo como seres humanos, né? Colocar sempre uma nova meta, um novo objetivo para que a gente alcance, né? A gente nunca tá realmente satisfeito assim com os nossos alcances e as nossas conquistas. Então, vou acendendo as luzes por onde eu passo. A gente sempre vai querer mais como seres humanos, né? A gente conquista aquele topo da montanha, o topo da montanha e aí a gente quer chegar na próxima, e na próxima, e na próxima. E a gente é muito capaz disso, né? De sempre interferir na nossa felicidade. A gente não consegue apreciar o momento onde a gente está, né? Tipo assim, vamos dar um exemplo aqui. Sei lá, eu quero ser, enfim, publicitário. Aí fiz todos os meios, tudo que eu precisava fazer para virar um publicitário. E quando cheguei lá, eu realmente não experiencio aquilo, sabe? Eu simplesmente já crio uma nova meta, uma nova expectativa de alguma coisa e deixo de viver aquilo, sabe? E é estranho isso, sabe? A gente acaba nunca aproveitando os lugares onde a gente tá, as situações em que a gente se coloca. A gente sempre fica colocando uma nova, uma próxima, né? Então, acho que também tem um pouco a ver com isso, essa questão dessa pergunta, né? De se hoje fosse o nosso último dia, a gente tá fazendo aquilo que nos faz feliz? Porque se a gente se colocar nessa questão que eu falei de sei lá, quero ser publicitário, eu fiz tudo, hoje sou publicitário, mas tô vivendo algo lá no futuro, sabe? Não tô aqui, não tô presente nessa. De repente, se acabasse, se fosse o último dia, talvez eu não estivesse feliz, porque eu não tô vivendo aquilo ali, né? Eu tô lá na frente pensando numa outra coisa. Então eu acho importante que a gente tenha metas, né? Que a gente tenha planos, mas que a gente consiga listar, sabe? Isso, saber, cheguei, sabe? Em coisas que a gente consegue, né? Listar, digamos assim, que nem isso. Seguimos esse exemplo, né? Cheguei, me tornei um publicitário, tô trabalhando na área, tô fazendo o que eu queria. Então, assim, apreciar realmente, nossa, eu quis isso por muito tempo, sabe? E eu tô podendo realizar, então vou curtir. Mas, assim, com os planos, com as metas, tudo, mas vivendo o estado publicitário, né? Vivendo aquilo ali. Porque senão a gente chegou na nossa meta, né? E a gente nem percebe, sabe? Que tá, tipo assim, fica num jogo automático, sabe? Em que a mente nunca tá satisfeita, sabe? Ela simplesmente coloca uma nova meta e bora pra lá e a gente nem curte, sabe? Esse lance de chegar em algum lugar, né? Eu acho que é bem isso, assim, sabe? Dessa reflexão, desse pensamento, né? E aí eu me fiz essa pergunta agora, assim, se hoje fosse o meu último dia, eu ia partir daqui feliz? Eu fiz o que eu queria fazer? Difícil a gente responder isso, né? Porque eu tô dando esses exemplos, mas a minha mente também vaga nesse mesmo sentido, sabe? Vaga nesse mesmo... nessa mesma loucura, assim, nessa mesma vibe, sabe? Eu boto um plano, planejo algo, traço uma meta
tenho os meus objetivos, mas eu preciso fazer isso, de saber quando chegar, reconhecer que cheguei, curtir onde cheguei e depois traçar esses novos planos, novas metas, novos objetivos, eu acho, né? Porque senão a gente nunca chega, parece que a gente nunca chega em lugar nenhum, né? A gente tá sempre satisfeito, sempre satisfeito. Se a gente ficar ouvindo a mente, a gente acaba ficando sempre insatisfeito. Preciso disso, preciso daquilo para chegar lá, preciso chegar naquele outro lugar. E isso deve dar uma sensação horrível, sabe? De uma vida vazia, né? A gente parece que nunca encheu a vida com nada, né? Eu acho que é aí que entra um pouco dessa questão das pessoas buscarem essa questão espiritual, né? Porque a gente tem vários casos de pessoas que, enfim, são bem-sucedidas, abundante em todas as áreas da vida e ainda assim se sentem vazias, tem problemas que a gente tem, sabe? Que a gente que não tem a vida toda resolvida em todas as suas áreas. Então tem esse vazio ainda, né? Eu acho que também tem a ver com isso, né? A gente se preencher de não só de material mesmo, que a gente consiga perceber a sutileza do invisível, sabe? De todos somos um mesmo, sabe? De entender o todo e que a gente faz parte dele, né? Eu acho que isso coloca a gente como uma peça e faz com que a gente se complete, sabe? Como se a gente fosse uma peça realmente desse grande quebra-cabeça. Então a gente completa ele e se sente completo. Pode ser uma viagem, mas pode fazer sentido. E para finalizar, a gente nem sabe muito bem o caminho que a gente vai seguir, nem sabe muito bem, às vezes não tem essa pretensão de chegar em algum lugar, a gente vai só chegando e vivendo. E eu acho que isso é interessante, sabe? Mas a gente precisa de muito desapego para chegar nesse ponto, sabe? De medos e frustrações e sem saber muito bem o que tem amanhã, essa coisa da segurança, da falsa segurança que a gente cria como ser humano, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não tem controle das coisas, a gente pode ter um pouquinho mais de conforto, de atender as nossas necessidades, assim, mas a gente não tem total controle. Esse total controle que a gente finge ter, né, é só na nossa mente mesmo, né? Se for pra gente partir, se for pra gente ser atropelado, se for pra acontecer alguma coisa com a gente, vai acontecer, né? E tem uma frase pra quem tá meio perdido ainda no caminho, tem uma frase do Carlos Castaneda, eu vi essa semana essa frase, que dizia assim, ó, se a gente tá na dúvida do nosso caminho, né, isso pode servir. Existem dois caminhos que a gente pode seguir, né? Um é o caminho do coração e o outro não importa, sabe? Isso faz muito sentido assim pra mim, né, nesse momento, porque a gente ouve o chamado toda hora e não dá ouvidos pra ele, sabe? Essa questão da intuição que a gente não ouve, é isso, sabe? A intuição é o nosso coração chamando, é aquele chamado da alma, aquela coisa lá de dentro, né? E que realmente pode ser essa chave que vai fazer com que a gente sinta que se hoje for o nosso último dia, a gente vai estar feliz, ou pelo menos correndo atrás daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente sentiu, né? A gente não tá fazendo o sonho do outro ser realizado, sabe? A gente também tá fazendo o nosso. É importante que a gente saiba, né, os nossos objetivos também, que nem eu falei, mas que a gente saiba também entender quando chegou nele e curtir quando chegar nele, para que depois a gente trace novos planos e assim a gente vai curtindo cada momento da nossa vida, né? E que a gente possa partir isso em várias pequenas conquistas diárias, né? Para que a gente tenha várias pequenas vitórias durante o nosso dia, durante os nossos meses, né? Durante a nossa vida toda. A gente sempre espera por uma grande vitória, uma grande conquista, digamos assim, mas tem as pequenas vitórias, né? Por exemplo, vou botar o meu exemplo aqui, que eu quero fazer essa imersão em São Paulo, do curso de Sound Healing. Eu sei que cada trabalho que eu fecho, cada coisa que eu vou fechando hoje e vou botando aquela grana, vou guardando aquela grana ali, é uma pequena vitória, sabe? Eu passo a ver isso como uma grande vitória picada, sabe? Assim, transformada em pequenas vitórias, que depois que eu somar tudo que eu preciso, eu parto para essa grande vitória, né? Então,
a gente trabalhar um pouco a nossa mente, doutrinar ela, assim, adestrar, porque ela pensa o que quer e faz o corpo padecer, né? Faz com que a gente tenha pensamentos que não nos colocam num estado elevado mesmo de energia, que nos eleve e faça com que a gente movimente, sabe? Então, é isso, né? É a gente conseguir fazer os nossos dias, a gente conseguir identificar nos nossos dias pequenas vitórias, pequenas conquistas, para que a gente entenda que cada pequena conquista dessa é um passo em direção àquela grande conquista que a gente almeja, aquela meta que a gente colocou pra gente, sabe? E quando a gente chegar nessa meta, que a gente reconheça, entenda que chegou na meta, curta essa meta ali, sabe? E depois a gente parte pra próxima, curtindo essa, não deixa de curtir. Saber que a gente trabalhou para chegar ali, que a gente lutou, que a gente gastou energia, nosso tempo, nossa disposição, nosso foco para chegar até aquilo ali. Então a gente não pode desmerecer aquilo ali, sabe? Eu acho que a gente faz muito isso, sabe, na nossa vida. A gente tem essa coisa, né, de ser humano assim. Então, se hoje fosse o meu último dia, eu estaria feliz? Como eu partiria daqui para o próximo? Fica a pergunta.